Olá, meu nome é Maicon, sou psicólogo e a gente veio aqui falar hoje sobre a segunda aula que a gente tem, sobre a história da psicologia. Se você já viu a primeira aula sobre senso comum em ciência, aperta em algum botão que vai aparecer em algum lugar aqui para você começar os seus estudos. Então vamos lá. Por onde que a gente vai partir da história da psicologia? Para a gente começar, a gente tem que falar do povo grego. Vamos lá viajar lá para trás, há 700 anos antes de Cristo. Há 700 anos antes de Cristo, o povo grego dominava o território. Eles eram os caras, eles tinham o poder, o armamento, eles estavam crescendo a sua sociedade muito. Então, com a invasão de outros povos, com a aquisição de escravos, o povo grego começou a se tornar cada vez mais desenvolvido. E para suportar aquele grande número de população, eles precisaram desenvolver a matemática, a física, a geografia, porque isso tudo demandava um planejamento do aumento das cidades e aí o surgimento das primeiras polis. Com o aumento disso, vieram outras pessoas de outras áreas e começaram a observar o povo grego. E eles começaram a pensar, de onde que vinha aquele espírito empreendedor do povo grego que os outros não tinham? E esses primeiros indivíduos eram os filósofos, os amantes da sabedoria. E eles perguntavam por que eles fazem o que fazem. Com isso, os primeiros filósofos começaram a ter os idealistas e os materialistas. Os idealistas, eles pensavam o seguinte, que o mundo surgia de dentro de nós, a nossa mente raciocinava sobre o objeto. O objeto não é um objeto em si, e sim a ideia que eu tenho sobre o objeto. Com isso, os materialistas pensavam, não, esse povo está doido. Os materiais, o mundo físico é que determina a nossa percepção. Aquela pedra, ela é uma pedra em si, eu observo aquela pedra. Os idealistas, não, aquela pedra ali pode se tornar um reino, eu posso construir o mundo a partir das minhas ideias. E havia ali os primeiros filósofos pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque o primeiro filósofo que vai ganhar um renome para esse momento nosso aqui é Sócrates. Bom, Sócrates, ele começava a determinar, ele tinha uma outra área, ele pensava o seguinte, o que define o homem? Qual que é a diferença do homem para os animais? E Sócrates, ele determina que a razão, ela vai determinar a diferença entre os homens e os animais. Os animais, eles são basicamente instintivos. Os seres humanos têm a instinção deles também, a intuição, o instinto, mas ele também é ser racional. E aí Sócrates define que a razão é o que separa os homens dos animais. Com essa descoberta de Sócrates, ele abre um preceito, ele abre um caminho de estudo para que todo hoje a gente conhece como a psicologia científica, mas até a gente chegar lá, vamos para outro. O discípulo de Sócrates era Platão. Platão então define, bom, se o homem tem uma razão, onde que essa razão fica? Onde que fica essa alma? Onde fica essa psique? E aí Platão define que o lugar dessa psique fica na cabeça. Na cabeça ele elege como o depósito da alma. A alma fica aí, dentro da sua cabeça. E aí, Platão ele pensa, bom, se a alma fica dentro da cabeça, precisa de um elemento de ligação para o corpo. Porque até então, Platão definia que a alma era separada do corpo. Ou seja, assim que o corpo morria, a alma ficava aí, vaga, para ocupar outro lugar. E aí ele define que a medula espinhal era o elemento de ligação da alma com o corpo. Com isso, o tempo se passa, vem o discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles falava assim, bom, essa ideia que a alma separa do corpo não encaixa muito não. O que encaixa é o seguinte, a alma ela existe sim, ela fica dentro de nós, mas tudo aquilo que é um ser vivo possui uma alma. A planta tem a função de alimentação e de reprodução, a planta tem a alma vegetal. Os animais têm um outro tipo de alma. Os animais ele tem a primeira função das plantas, mas os animais também têm a função de percepção e movimento. Esse seria um segundo nível da alma. E o ser humano, ele tem os dois níveis anterior, reprodução, alimentação, percepção, movimento e racionalização. O ser humano é um ser
pensante. E ali, até então, esse momento grego, a gente tem duas teorias, teoria platônica e teoria aristotélica. Platão, o corpo morria, divisibilidade da alma, a alma ficava vaga para ocupar outro lugar. A aristotélica, ela dizia o seguinte, não, cada ser humano, cada ser vivo possui a sua própria psique, ele possui sua própria alma. Então é o princípio ativo da vida. Esse primeiro passo aqui, a gente chega no momento grego. E aí a gente vai começar a avançar para o Império Romano e para a Idade Média. E aí é uma próxima aula, a gente vai separar essa aula aqui em pequenos pedacinhos para que fique fácil acompanhar. Se você entendeu, se tem alguma sugestão, porque o canal é novo, deixa um comentário aqui, compartilha para quem está começando a estudar. Isso aqui pode salvar na sua prova, pode ser aquele ponto que deixa você não repetir de ano. Ok? Então, aperta o botão de compartilhar, de curtir. Muito obrigado pelo apoio. Até mais.